Olá para você que me acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, um programa que fala sobre o dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aquilo que nós fazemos por aqui, para que a sociedade paulista, a sociedade brasileira saiba um pouco mais sobre as atividades do nosso tribunal. Nossa atividade fim que dá nome a esse programa, que é a atuação do controle externo. O nosso programa ele é gravado aqui no Auditório Nobre, professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista, aqui na região da Sé. A nossa transmissão, você já sabe, toda sexta-feira, 9 horas da noite na TV Alesp e, claro, além disso, pelas mais de 100 emissoras, TVs câmaras afiliadas à Rede TCESP, mais de 70 canais comunitários ligados à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E para você que está nos acompanhando no YouTube, fica aquele convite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, porque aqui você encontra absolutamente de tudo. E se você, assim como eu, é um apaixonado por podcasts, todos os nossos conteúdos também estão nas principais plataformas, nos principais agregadores de podcast da internet. Ou seja, desculpa para não saber o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, isso você não tem. E fico muito feliz com o feedback que recebemos do nosso programa, de todos os nossos outros programas e conteúdos realizados aqui pelo Tribunal. Fique à vontade para poder saber mais e, enfim, participar dessa nossa vida. O programa Controle Externo de hoje recebe, nesse ano do centenário, nós estamos recebendo muitos convidados especiais. Gente de fora do tribunal, mas que tem ligação com aquilo que fazemos de alguma maneira. E isso a gente acaba contando durante essa entrevista. Hoje nós vamos receber aqui o presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcelo Barbieri. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo no nosso programa. Eu agradeço a você, Fernando, por essa oportunidade. Primeira vez que acontece isso, de estar nesse plenário dando uma entrevista. Já estive aqui em outras oportunidades, evidente, mas é evidente que é uma grande alegria poder estar aqui compartilhando com você desse programa que ajuda a falar isso que você disse, esclarecer o que faz esse importante tribunal para nossas cidades. Eu, como presidente da APM, a gente tem obrigação de levar todo o esclarecimento possível do tribunal ao conjunto dos 644 municípios, a capital não, que o tribunal acompanha e fiscaliza e faz o controle interno e faz o acompanhamento. Bem, Marcelo, eu aqui quebro o protocolo nesse nosso início de bate-papo, porque é muito bom a gente entrevistar pessoas que têm muito a dizer e quando são pessoas que a gente conhece há muito tempo, que são amigos nossos, é melhor ainda. O Marcelo, eu vou apresentar para quem não conhece, acho muito difícil, obviamente, não conhecer, de Araraquara também, fui prefeito lá por 2 vezes, então hoje é um programa genuinamente 100% araraquarense, porque eu também tenho muito orgulho em dizer que sou dessa terra. A gente nunca sabe para onde a gente vai na nossa vida, mas a gente sabe de onde a gente veio. Né? Isso é muito importante, quais são as nossas raízes. Então, eu estou muito feliz que tenha aceitado o meu convite, o convite da nossa equipe aqui do Tribunal de Contas, porque você tem muito o que dizer, né, sobre a gestão de cidades, o papel das cidades, inclusive nessa interface com o trabalho que é realizado pelo Tribunal de Contas. Então, deixa eu apresentar para vocês o nosso Marcelo Barbieri, presidente da Associação Paulista de Municípios, como eu disse, nascido em Araraquara, mas ainda jovem, veio aqui para São Paulo. Se eu estiver equivocado, me corrija, Marcelo, porque eu conheço bem a sua história e às vezes eu deixo escapar alguma coisa aqui. Veio para São Paulo ainda cedo para terminar os estudos, já ingressou na sequência na Fundação Getúlio Vargas, onde foi cursar Administração de Empresas, e nesse período, começou a faculdade em 75, um pouquinho mais para frente na faculdade, já entrou na vida pública, porque participou do movimento estudantil, chegou a ser vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em momentos bastante turbulentos do nosso Brasil, um passado não muito distante, que a gente não pode deixar de esquecer o que aconteceu e o que diz para onde nós vamos, inclusive. Como eu disse, foi vice-presidente da UNE e fez a sua carreira na sua liderança estudantil, sempre foi um líder. Voltou para Araraquara depois de formado, atuou nos negócios da família, mas não adiantou. A política falou muito mais alto. Conquistou 3 mandatos como deputado federal. Em 1990 foi eleito, em 94 reeleito, em 95 foi reeleito e ainda voltou para a Câmara em 2005,
até 2007 como deputado suplente. Até 2006. Até 2006, né? Então, ficou aí muitos anos na Câmara Federal, participou de diversas comissões, uma atividade parlamentar muito intensa, um parlamentar dos mais respeitados do Brasil. E em 2008, venceu a eleição para prefeito de Araraquara, se reelegendo no ano de 2012. Em sua carreira, Barbieri também foi assessor de gabinete da Prefeitura de São Paulo, assessor especial da Casa Civil no governo federal, subchefe de assuntos federativos e secretário nacional de relações institucionais da Presidência da República. Ainda quando era prefeito em Araraquara, em 2009, com essa verve, com esse lado municipalista que tanto defende, criou a APRA, a Associação dos Prefeitos da região de Araraquara. Também foi conselheiro da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e é o mais novo presidente da Associação Paulista dos Municípios. Eu sei que tem muito mais história, mas eu resumi aqui para a gente falar um pouquinho desse lado municipalista. Marcelo, para a gente começar a nossa conversa, eu já vou falar da APM, mas eu queria falar da importância desse ente que é o município, né? Aqui no Tribunal de Contas, como você disse, nós temos como jurisdicionados, aqueles que a gente olha, que a gente cuida, os 644 municípios do estado de São Paulo. A exceção é a capital paulista, tem o seu próprio Tribunal de Contas aqui na região do Ibirapuera. Eu estou há 2 anos e meio aqui no Tribunal de Contas. Como jornalista, eu rodei bastante o interior, trabalhei em rádio, jornal, televisão, num eixo que compreendia a região central, a região de Ribeirão Preto, a região de Campinas. Mas foi aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que eu fui conhecer o que é o Estado de São Paulo e as diferenças que tem nas regiões. As pessoas que nos assistem, que vivem na sua localidade, que vivem ali na sua micro-região, não fazem ideia de quantas São Paulos existem dentro de São Paulo e lugares que você chega e fala, aqui já não é mais São Paulo, não é possível, que aqui ainda é São Paulo. Você anda 5, 6, 7 horas de carro para cruzar o estado e vê essas diferenças. A força dos municípios, que no Brasil são 5.570, 645 contando São Paulo aqui, e São Paulo tem essa característica de ser a locomotiva do Brasil, das coisas acontecerem primeiro aqui. Como é que a gente faz um panorama da municipalidade brasileira e paulista? Perfeito. Bom, Fernando, eu não posso deixar de inicialmente agradecer ao seu convite e também dizer a mesma palavra que você disse, de ficar feliz de estar aqui com o araraquarense, que é o diretor de comunicação do Tribunal de Contas, que foi jornalista em Araraquara, quando eu era prefeito, depois veio aqui para a Jovem Pan, fez um grande trabalho nessa grande rede de comunicação do Brasil, e estando aqui nessa função inédita, né, pela primeira vez que existe um diretor de comunicação, ao lado do Bispo, que também é um grande araraquarense para mim, que sempre esteve junto conosco lá, assessorando o Dimas Ramalho, então deputado estadual e deputado federal, e hoje nosso querido conselheiro, um dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, para nossa honra, desde 2012, o Dimas Ramalho também. Sem dúvida. Nosso amigo Dimas é um dos conselheiros que compõem esse mais importante tribunal, na minha opinião, do Brasil regional. Mas você falava dos municípios. São Paulo é o segundo estado maior em municípios do Brasil, o primeiro é Minas Gerais. Minas Gerais tem 853, o Brasil tem 5.578, mais exatamente, municípios, e São Paulo tem 645. O que eu diria a você é que a história não foi muito justa com os municípios, né? A história brasileira. O Brasil só reconheceu o município como ente federativo no ano de 1988, na atual Constituição brasileira. Pela primeira vez na história do Brasil, nós entramos como ente federado. Pela primeira vez, né? Então você veja, o Brasil foi fundado em 1500, a base da história do Brasil se faz pelos municípios, mas o reconhecimento do Brasil ao município como ente federado se deu em 1988. Levou 488 anos. Exatamente. Então você vê como há um gap na história do reconhecimento aos municípios. Por outro lado, também, Fernando, você não faz hoje nenhuma política pública que não passe pelos municípios. Você pode elencar qualquer área. Saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente, moradia, tudo que você pensar passa obrigatoriamente pelo município. O município é que é o responsável, por exemplo, para fazer o cadastro do Bolsa Família. É o município que faz. Pouca gente sabe disso. O município é que é responsável por fazer todo o levantamento das famílias mais carentes dos seus
territórios, o município é quem faz a vacinação. Se não fossem os municípios, como estaríamos aqui hoje, nesse plenário, conversando sem máscara? Porque nós fomos vacinados contra a Covid. E foram os municípios que vacinaram mais de 100 milhões de brasileiros num tempo recorde comparado a qualquer outro país do mundo. Então, o município é aquele que faz a política do dia a dia. É o que está na vida das pessoas. Eu fui prefeito 8 anos. Posso falar isso com tranquilidade. A bucha estoura no prefeito e no vereador, porque o vereador leva para o prefeito, que é o prefeito que executa, e o vereador que ouve. Então, o vereador é parte fundamental nesse processo, os vereadores e vereadoras. Agora, a gente sabe que no dia a dia quem tem que resolver o problema é quem está ali próximo ao cidadão. Quem sabe onde o cidadão mora, quem conhece a família do cidadão, quem conhece o bairro, a rua do cidadão, e é o município. Então, eu fico muito, muito feliz, muito honrado de estar aqui como presidente da Associação Paulista de Municípios, que no dia 30 de outubro agora completa 76 anos de vida. É a entidade municipalista mais antiga do Brasil e uma das mais antigas do mundo. É a APM, a Associação Paulista de Municípios, que deu a base para fazer a CNM. A CNM tem 22 anos. E a Confederação Nacional dos Municípios nasceu a partir de São Paulo, com Wilson José, com Lincoln Magalhães Teixeira, que deram início ao processo de construção dessa gigantesca entidade municipalista, que tem mais de 5 mil filiados, que é a Confederação Nacional de Municípios, a qual eu fui honrosamente colocado como consultor parlamentar durante 5 anos até fevereiro. Em fevereiro eu declinei dessa função que era profissional para poder assumir com absoluta isenção a presidência da Associação Paulista de Municípios, coisa que eu fiz em abril. A partir de 4 de abril passei a ser indicado e eleito como presidente efetivo da associação. O presidente anterior, o Fred, foi prefeito de Campos do Jordão 2 vezes e é candidato a prefeito lá. E pela lei, você não pode ficar com vínculo com nenhuma entidade associativa. Então é obrigado a renunciar ao cargo. Então, no caso, o Fred renunciou e eu fui empossado definitivamente. E nosso mandato irá até dezembro, 30 de dezembro de 2024. Então, eu digo a você, Fernando, esses anos, e principalmente no período em que fui prefeito, fui, como você situou, 14 anos deputado federal, 3 mandatos e meio. E lá sempre defendia os municípios, sempre atuava, porque eu fui eleito pelos municípios, eu fui eleito pela região central do estado de São Paulo, principalmente. A minha votação me elegia sempre ali naquela micro-região. E aí eu tinha um vínculo municipalista, mas quando eu virei prefeito aumentou muito. E criei a APRA, Associação da Região Central, da região de Araraquara, depois virou Região Central, porque incorporamos a micro-região de São Carlos e formamos uma região que tem 29 municípios, que hoje tem um consórcio, que é o CONSEM, Consórcio da Região Central, que é presidido pelo meu amigo Luizinho, da cidade de Santa Lúcia. Nosso amigo foi vice-prefeito dois mandatos, prefeito pelo 2º mandato, um grande gestor e um grande articulador do consórcio da região central. Mas, Fernando, é fundamental a gente entender que o tribunal, onde nós estamos, é parte essencial da gestão pública. Não dá para se pensar a gestão pública sem pensar o tribunal junto. Eu fui prefeito. Eu tive muita ajuda do tribunal, muita ajuda. O tribunal, em muitas decisões que eu tomei, para tomar, antes eu consultava o tribunal. E graças a Deus consultei e deu certo, segui a orientação que o tribunal me passou. É evidente que eu tenho a honra de dizer que foi na minha gestão que começou o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. O IEGM. IEGM. E eu fiquei muito feliz quando o Araraquara, na minha gestão, teve B+ de nota média. B+ não é uma nota pequena. Não. Acima de B+ é A. Então nós chegamos, acho que não sei se tem algum município que já atingiu o A. Até então não havia ainda ninguém com A. Mas eu cheguei a ter B+, que para mim foi um motivo de... Até hoje eu guardo o diploma dessa nota com muito carinho no meu escritório pessoal, porque é uma coisa que me orgulha. Porque o tribunal é rigoroso, né, em acompanhar esse índice de efetividade da gestão municipal, para poder dizer ao cidadão, o seu município está fazendo isso em saúde, está fazendo isso em educação, em meio ambiente, em gestão fiscal, em todos esses itens que compõem essa nota, vamos dizer assim, do IGM. E hoje eu acho que essa nota virou uma referência nacional. Né? Hoje os outros tribunais copiam o que São Paulo fez. Se não me engano, a iniciativa, eu posso estar errado, você me corrija, foi do então conselheiro Beraldo, né, que foi
prefeito. Beraldo foi prefeito de São João da Boa Vista, né? Foi também deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi secretário da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin. Então, ele tinha toda uma sensibilidade para os prefeitos, para a gestão municipalista, né? E eu fiquei muito feliz quando foi lançado esse índice de gestão lá na Assembleia Legislativa. Eu estava presente como prefeito naquele dia e até hoje eu percebo como avançou esse índice para criar uma política pública de referência para as prefeituras do Estado de São Paulo. O nosso IEGM, ele traz o E, né, da efetividade. A efetividade que remete à eficiência. Eu queria saber, Marcelo, com toda essa sua expertise, com essa sua história na vida pública, são mais de 40 anos, sendo praticamente quase 30 anos de cargos eletivos, né, com o escrutínio do voto, da urna, a evolução do gestor, né, nesse período como um todo. O IEGM cobra a efetividade, porque antes cobrava-se que o gestor investisse. Você tem em algumas áreas os mínimos constitucionais que precisam ser investidos, as questões todas, enfim. Mas hoje isso já não basta mais. Na sociedade hoje, nós queremos saber se já se sabe que precisa investir, mas está investindo corretamente? Não é o que fazer, é o como fazer. E é isso que o tribunal vem cobrando dos seus jurisdicionados, né? A eficiência. Nós já sabemos que tem que investir. O prefeito ele pode até falar, olha, mas eu estou aqui, minha parte eu estou fazendo. Mas hoje não é mais só isso. Hoje é garantir que aquilo está se transformando na política pública que o cidadão precisa, que a sociedade como um todo precisa, e garantir que aquilo realmente tenha funcionamento. Esse é o ponto. Houve essa evolução ao longo do tempo dos gestores? Como é que você acompanha isso? Não há dúvida nenhuma que houve. Não há dúvida nenhuma. Você esteve comigo agora em São Sebastião, semana passada. Tivemos lá na Expo Cidade, 7ª Expo Cidade, liderada pela Silvia Mello, pelo Inziara, e aonde estava o nosso presidente, o Renato, o doutor Renato Martins Costa, esteve lá abrindo esse evento municipalista na cidade de São Sebastião. E eu tive a oportunidade de fazer um debate com você, com a nossa doutora Letícia do MPC, do Ministério Público de Contas, e com o Fábio, que é o responsável pela área de tecnologia, diretor de tecnologia. E eu assisti a sua palestra, aliás, sua palestra foi para mim uma aula de comunicação, porque foi uma palestra muito sofisticada para mim, né? E muito moderna, muito alegre, por outro lado, que você foi muito provocador na questão da sua proposta de comunicação àqueles gestores municipais que ali estavam, lotavam, aliás, o auditório principal desse encontro, em que você falava da importância da comunicação para a gestão pública, que é uma coisa que já muda do padrão anterior. Você não é à toa que é o primeiro diretor de comunicação e o tribunal teve que dar o exemplo para os gestores. Se o tribunal não se comunica, como é que ele pode cobrar comunicação? E isso hoje o tribunal já assumiu que se comunica, você está aqui, é um fato concreto. E você mostrou isso lá na sua palestra, e tantos outros dois palestrantes também, a doutora Letícia e o doutor Fábio, fizeram palestras muito importantes para o gestor. O que a gente observa é que está havendo uma grande evolução nas políticas públicas e principalmente na gestão municipal. Hoje, a gestão municipal, com a nova tecnologia, com as novas tecnologias, com a nova forma de se comunicar pelas redes sociais, ele tem que evoluir muito. Não dá para falar que não sabia. Não dá para falar que não sabia, não dá para ele pesquisar, não dá para ele deixar de estudar, para ele aprender a fazer gestão. Não há como, não há como. Então, eu acredito, Fernando, que as coisas estão melhorando muito, mas melhorando muito, eu falo isso com tranquilidade. Porque no passado o prefeito era um pouco fazer o que ele queria, não tinha que dar muita satisfação, não tinha controle externo. Aliás, infelizmente no período da ditadura isso era mais marcante ainda, porque se o governo federal não tinha que dar satisfação para ninguém, Congresso não era ouvido, Justiça não era ouvida, o STF está criando problema, caça o STF, o deputado está criando problema, caça o deputado, era a ditadura. Isso acabou, o Brasil mudou. Em 88 criou-se uma Constituição nova, que é a mais antiga da história do Brasil, que não é tanto tempo assim, mas já é a mais antiga. Você vê como que nós convivemos com períodos de exceção muito tempo nos nossos aí 500 anos de vida, 524 anos de vida. Então, Fernando, eu acho que hoje o gestor municipal passa a ter uma importância vital. Não é correspondido ainda pelos repasses de recursos. Ainda agora, eu fazia uma reunião com a minha diretoria. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto.
com todo respeito ao governador Tarcísio, a quem eu apoiei como militante do meu partido, que é do MDB, sou do executivo estadual do MDB, e apoiamos o governador Tarcísio, e eu trabalhei com ele no governo do presidente Michel Temer. Ele era da PPI e eu era secretário, como você citou, de Relações Institucionais. Mas foi mandado um projeto de lei para a Assembleia, que está lá. Hoje eu pedi audiência com o presidente da Assembleia, que é o André do Prado, vou lá. Ele foi prefeito, né? Foi um excelente prefeito, diga-se de passagem. Porque o projeto que isenta o IPVA dos carros híbridos, 50% do IPVA dos municípios. E nós não fomos consultados. Eu quero saber, mas espera aí, como é que vai se compensar esse dinheiro que vai ser deixado de ser arrecadado pelo município? O Estado abriu mão, mas o Estado é o Estado. O Estado tem outras fontes de recursos muito mais poderosas que prefeitos de locais de 4, 5, 6 mil habitantes, mas que tem lá 1.000 carros, 500 carros. Tem 50% de IPVA. Não dá para tratar o município como um ente qualquer. O município é um ente público da Federação Brasileira. O Brasil é República Federativa do Brasil. Esse federativa, muita gente esquece. Eu, todo dia que vou dormir, eu lembro que a República é Federativa do Brasil e que eu represento em São Paulo, hoje, os municípios paulistas. Eu tenho por obrigação defender os municípios paulistas, né? E eu vejo, e eu quero fazer esse reconhecimento aqui, não é à toa, o quanto o nosso tribunal reconhece isso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o quanto ele ouve a Associação Paulista de Municípios, o quanto eu participo de congressos. Nós fizemos agora o 66º congresso, são 66 congressos, é um por ano, são 66 anos de congresso. Eu participei de uns 25 na minha vida, como deputado, como militante do MDB e como prefeito. E eu vejo como sempre o Tribunal de Contas esteve presente nos nossos congressos. Agora, no último, foi impressionante a participação do tribunal, quanto o tribunal contribuiu, colaborou e nos ajudou. Então, Fernando, eu falo para você que o município tem que ser mais valorizado, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que o Brasil se torne aquilo que a gente deseja que seja, uma potência econômica no bom sentido, em termos de condição social. Isso. O nosso IDH tem que subir. Nós que somos de uma cidade, que o Dimas, que também é morador de Araraquara e é nosso conselheiro aqui, que tem um dos maiores IDHs do Brasil, nós também no 1% mais alto do Brasil, sempre me orgulhou muito em saneamento, não temos favela, graças a Deus nós conseguimos, no meu governo, construímos 10.980 casas para a população de baixa renda e erradicamos todos os barracos que haviam na cidade. Araraquara não tem favela. Isso é importante para uma cidade de 245 mil habitantes, não ter nenhuma favela, não é um fato comum para a cidade acima de 200 mil habitantes. Então, nós que somos de Araraquara, que é uma cidade que tem uma qualidade de vida, temos 44 creches, temos 30 postos de saúde, temos 3 UPAs, temos uma maternidade que é a Gota de Leite, que é uma referência regional e nacional pelo SUS, com 95% de ótimo e bom. Tudo isso é bancado pelo poder municipal. Isso é bancado com dinheiro público do município e com repasses do governo estadual e federal. Mas aí que eu digo a você, o Tribunal de Contas sempre teve esse respeito, esse carinho com o municipalismo, e entender a dificuldade do municipalismo, e a presença dos presidentes dos tribunais em todos os nossos congressos, e nesse último congresso não foi diferente, é algo que nos enche de muito orgulho. Aliás, o conselheiro mais novo do tribunal, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, o nosso amigo Bertaioli, fez um discurso memorável na abertura. Lá. Você estava lá. E eu disse a ele, Bertaioli, foi um dos melhores discursos feitos na história dos congressos pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque foi prefeito. Foi prefeito de Mogi das Cruzes, uma grande cidade. Fez um grande trabalho, foi depois deputado, né? Deixou de ser deputado agora para ser conselheiro. Então, isso tudo mostra que há um afinamento de conversa entre o tribunal e as entidades municipalistas, no caso da PM de São Paulo. Porque nós precisamos ajudar os municípios a se fortalecerem na gestão para poder melhorar o quê? A vida das pessoas. Nós estamos preocupados aqui com a população. Mas para melhorar a população temos que melhorar a gestão. Então a tua pergunta pertinente é que eu vejo uma grande evolução cada vez maior nos gestores municipais. Pois é, e muitas vezes esse nome que nós carregamos, né, tribunal, ele dá um caráter persecutório, né, o tribunal que aponta, que punitivo. julga, punitivo.
mas aqui essa evolução que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também experimenta em ter esse lado pedagógico cada vez maior, de estar ao lado do prefeito, ao lado do gestor, porque a gente não tem como estar em todos os municípios. Nós temos as nossas 20 unidades regionais, uma inclusive em Araraquara, a nossa unidade regional número 13, para poder estar ao lado. Por isso são lives, cursos, treinamentos, manuais, súmulas, o que a gente pode fazer, o que o tribunal pode fazer, além da sua atribuição original, as viagens com ciclo de debates, que todos os anos, esse ano acabamos de completar nosso ciclo de debates, quase 6.000 quilômetros rodados dentro do estado de São Paulo, para levar os assuntos que são mais atinentes naquele período. Esse ano, nós falamos muito do terceiro setor, que é uma situação irrevogável, você não tem como voltar atrás, o terceiro setor ele é uma realidade na gestão pública, né? Esse ano é ano eleitoral, vedações de último ano de mandato, o papel das câmaras municipais e a nova lei de licitações e contratos, que também é um marco muito importante para a história do Brasil e também da gestão nessa questão de compras. Não existe maior comprador, maior cliente do mundo do que os governos e os municípios, no caso do Brasil, desse tamanho. O nosso tempo é curto, Marcelo. Já vou deixar aqui o convite para que volte ao nosso programa, para a gente falar de gestão, a importância de você ter uma gestão tripartite, poder a gente ver o que precisa ser reonerado, repasses que já estão, o que chega muitas vezes já não paga nem na saúde, por exemplo, né? O que se paga por um outro procedimento via SUS não paga nem o insumo, que dirá o honorário do profissional da saúde. Temos muitos assuntos para tratar. O Tribunal de Contas só existe porque os municípios existem, né? E acho que essa questão de enxergar o município como um ente dessa federação que é o Brasil foi reconhecido e nos coloca nesse quesito de ser tão próximos com o Tribunal, porque foi a Constituição que deu esse viés aos municípios e foi a Constituição que deu a cara e o norte do que o Tribunal de Contas é, né? E esse reforço a gente precisa dar aqui. Eu queria agradecer uma vez mais, reforçar o convite, é sempre um diálogo assim muito, muito franco, para quem quiser saber mais sobre a APM, que está lá para ajudar a fazer planejamento para os municípios, para os prefeitos, está lá para fazer sempre uma conversa, um cálculo, uma análise, está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Aqui em São Paulo, fica na Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, 3.530, 10º andar. Muito quase bem. Esquina com os Estados Unidos, Tem perto café? da Assembleia. Cafezinho, se você puder levar um cafezinho, o prefeito trouxer do interior um cafezinho, ajuda. E melhor ainda, tem cafés muito bons que a gente Mas tem gosta café de do interior experimentar. lá que a gente quer saber. Ah, muito bom. E fica aqui esse convite para que volte e o agradecimento uma vez mais, meu amigo. Eu só queria agradecer e dizer rapidamente o seguinte, você tocou em assuntos aí fundamentais e candentes. Saúde, você tocou a saúde, que é a grande preocupação e o grande gasto. O município teria que gastar 15% do orçamento de saúde. Não tem município que gasta menos de 22%, 25%. Não tem no estado de São Paulo. Então, hoje a saúde é o grande... Agora, você falou da tabela SUS. O governador Tarcísio, fazer justiça a ele mandou uma nova tabela SUS do estado. Isso vai ajudar muitos municípios, que já está sendo praticado. Uma atualização dos procedimentos, principalmente hospitalares. Porque já ajuda, porque no fim as Santas Casas caem em cima do município. Quem banca a Santa Casa, principalmente de Araraquara, quem ajuda é o prefeito de Araraquara, embora seja regional. Então, essa questão que você traz, esses assuntos que você nos traz, eles são muito importantes para a gente estar debatendo com mais profundidade. E principalmente as novas tecnologias, a digitalização. O grande tema do nosso congresso de Campos do Jordão foi o processo de digitalização em todas as áreas. Isso. Em trânsito, em transporte, em saúde, educação. Hoje a digitalização se impõe nas nossas vidas. Desburocratizar. Desburocratizar, acabar com o papel, fim do papel. Tudo, nós temos hoje no nosso celular tudo, né? E isso é muito importante. Agora, quero deixar claro a você, Fernando, que nós temos uma parceria histórica da APM com o Tribunal. Não é uma coisa da minha gestão. É uma coisa de todos aqueles que me antecederam, todos os ex-presidentes que por aqui passaram, que tem o próprio Orestes Quessa, foi um grande municipalista. E eu não posso deixar também de registrar que foi o Orestes Quessa que mandou para esse tribunal o meu amigo Roque Cidadini, que é um exemplo de conselheiro. Um exemplo de cidadão, de ouvir os municípios, de ouvir as prefeituras, os prefeitos. Ele sempre teve, por exemplo, eu acho que ele herdou isso do Quercia mesmo. Sim. Eu digo isso com
com tranquilidade. O Roque, que além de ser nosso amigo, mas a postura dele é um padrão, um paradigma do tribunal. Hoje ele é um dos mais antigos. Quando ele entrou aqui, era um jovem de 30 e poucos anos. Hoje é nosso decano. Hoje é o decano. Você vê como as coisas evoluem, né? O tempo vai. Mas ele continua com a mesma postura que sempre teve, de ouvir os municípios, de dar atenção àquilo que os municípios trazem. Então eu não posso deixar de registrar aqui a nossa gratidão, em nome da PM, a todos os 7 conselheiros e conselheira, a Cristiana, que é a mulher que representa a força da mulher, é muito importante registrar a presença de uma mulher hoje nesse plenário, que foi um fato inédito também, diga-se de passagem, Sim. Mas registrar que o Roquinho, como decano, ele é um padrão que a gente gosta de observar sempre aqui no tribunal e é o padrão que o tribunal tem, né? É o padrão Roque Cidadini. Então, minha gratidão a você pelo convite, me coloco à disposição, a PM está lá aberta a toda e qualquer consulta e conversa e diálogo para buscar o melhor da gestão pública, para atender a população e melhorar a qualidade de vida nos nossos 645 municípios, embora a capital esteja fora, mas a gente quer que também a capital de São Paulo evolua cada vez mais, porque é onde hoje a gente está trabalhando e residindo. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Marcelo, uma vez mais. Para você que me acompanhou até agora, fica aqui o meu agradecimento. E claro, na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do programa Controle Externo. E se quiser saber mais sobre aquilo que fazemos aqui, é muito simples. Acesse o nosso site tce.sp.gov.br. Até o próximo programa.